foi. Olá, boa noite, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mas esse momento de troca, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso e-book 1 e, na verdade, a gente vai falar um pouquinho da literatura infanto-juvenil, né? Porque quando eu faço um olhar sobre a literatura infanto-juvenil, eu tenho que pensá-la não só no que eu tenho hoje, mas também da onde que ela vem. E por que que eu trabalho com a literatura infanto-juvenil e o porquê, né, que eu vou pensar na literatura infanto-juvenil, além de como uma ferramenta, né? Muitas vezes, ô Aline, já é para eu compartilhar já meu conteúdo, é isso? É a minha deixa do conteúdo? Professora, compartilha logo, senão eu vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar logo, senão eu perco. Olha, apareceu a foto de um gato de óculos. Gente, é o máximo esse negócio do Google Meet, né? Vocês estão gostando mais das aulas fora do Canvas? Fala aqui para mim no chat. Qualidade é melhor, sim. Acha mais fácil a interação. Legal. Ai, Bruna, obrigada. Nossa, essa voz aqui que tá rouca até. Gente, tá horrível São Paulo. Tá com tempo seco pra caramba. Eu tô tomando água por litro. Mais leve, mais prático, legal. Você acha confuso, Aline? Confuso o Google, é isso? Fala um pouco pra mim. Qualidade é melhor. O Henrique tá falando que tá frio. Você tá falando de onde, Henrique? No caso do Google, você tá falando? É mais ruim de entrar na sala. Nossa, Camboriú, legal. Eu procuro uma casa aí para eu passar uns tempos aí, então. Deus, duas pessoas falaram que não é legal. A Bruna atrás que prefere o Meet. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo carinho. Ah, você acha que pela conferência era mais fácil? É. Vamos tentar, né? Acho que interação, ela muda. Eu tenho sentido isso nas aulas. E eu acho que é um diferencial, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, né, dessa literatura infantil. É só um minutinho. Aqui é múltiplo, né? Aqui é múltiplo, múltiplo, múltiplo. E aí, o que acontece? Eu tenho que pensar da função da literatura infantil juvenil. A gente tem uma questão muito importante na literatura infantil e infanto-juvenil, que é usada como lazer, usada como ferramenta de obrigatoriedade, usada como ferramenta de prova. E pouquíssimos momentos nós trabalhamos com a leitura, com o gosto para a leitura. Essa é a grande questão. Então, quando a gente pensa na literatura, não, vamos falar um pouquinho da nossa disciplina. Lembrando que a nossa disciplina tem estrutura, né, de 4 atividades, né, que são a AO1, né, e a AO1, ela tem o valor máximo de 4 pontos, tá? Só um minutinho, gente, eu tô falando, é muita coisa para resolver, esse negócio de home office é muito ruim, peraí.
Agora vai. Vou parar de responder essas bedegas que fica tocando pra gente. Então, a AO1 tem 4 atividades, valor no máximo de 1 ponto. E tem a AO2, que tem o valor máximo, né? Nota máxima de 6 pontos. 16 pontos. Cuidado com os prazos, né, gente? A gente precisa avisar isso para vocês. E outra coisa extremamente importante chama-se CPA. A professora Margarete falou o seguinte, que eu não divulgo a CPA. E é mentira, porque eu divulgo a CPA. Aí ela falou assim, olha, mas no período anterior você teve poucos alunos que participaram da CPA. E aí eu comentei que é porque os meus alunos não queriam me avaliar de forma negativa, né? Porque a gente sempre remete essa questão da avaliação a algo negativo, mas, entretanto, contudo, não é. É algo também para o crescimento. Vou contar uma fofoca. A professora Margarete, quando ela fez o envio, né, do feedback, ela mandou também alguns comentários de estudantes. E aí foi num dia que tava muita coisa, assim, tava assim, nossa, preciso de muito chocolate, sabe? Aqueles dias que você tá assim, preciso de muito chocolate, muito abraço, né? Muito sono, umas coisas assim. E aí ela me mandou as informações, né? Que os estudantes, quem tinha participado da CPA, né? Aí eu vi, eu sou uma pessoa carente, Mitz, a verdade é essa. TPM eu também tenho, viu, Bruna? Então imagina, entre carência e TPM, gente, a pessoa fica assim, né? Uma coisa insuportável de se viver. E aí ela me mandou, né, o que foi escrito pelos estudantes, né? E foi um acalento, né? Eu gostei muito de ler o que os estudantes escreveram, né? Assim, achei bem importante, achei legal mesmo, gostei muito. Então, por favor, né? Vai lá, deixa lá, avalia, bem ou mal, mas avalia a professora, avalia a instituição. Por quê? Porque com a CPA é possível ter melhorias, né? E essas melhorias relacionadas a, às vezes, até mesmo a estrutura, né? Coisas que vocês acham. Então, algumas coisas foram implementadas nesse período de que vieram da CPA, né? Então, acho que é bem importante isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho da questão dissertativa. Questão dissertativa, eu sei, tá lá, tem algumas pessoas que já fizeram e a professora não corrigiu a minha dissertativa ainda. É porque a professora tá louca, gente. A professora virou youtuber, é professora, é pesquisadora, é mãe de cachorrinho. Então tem muita coisa acontecendo, né? É membro de coletivo, então tem muita coisa acontecendo no mesmo tempo. E aí eu ainda não corrigi, mas vou até sexta-feira prometo que eu vou fazer as correções que já estão lá, tá bom? Então não fiquem bravos nem bravas comigo, por favor. Falando um pouquinho da nossa questão dissertativa, né? Na nossa questão dissertativa, uma das questões tem um texto que é uma parte, né, da narrativa que é da Branca de Neve. Tudo bem até aí, etc. E tem a pergunta. Ao analisar o texto, identifique a linha da intenção do texto, se ela é realista, se ela é fantástica ou híbrida. E aí a palavra é fantástica, tá bom? Tô dando a resposta. Porque vocês se confundem, né? Nossa, Angélica, tô muito feliz com o seu relato, viu? Vou dormir muito feliz. Segue eu lá no Instagram também. Ai, que massa, obrigada, gratidão pela forma aí, né? Então, os contos de fada, fábulas, eles são narrativas fantásticas, não é híbrida, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas nossas aulas. Então, você tem que justificar.
Então eu olho lá o que é a narrativa fantástica e justifico com as minhas próprias palavras. Então, tenho cuidado com isso, né? Algumas pessoas consideram, trazem lá como resposta híbrida, e não é híbrida, é fantástico. Contos de fadas são sempre fantásticos, tá? E eu vou falar porque isso dentro do nosso conteúdo. E na segunda, eu tenho que trazer como, né, a literatura ela passa por um momento de passa por um momento que é de possibilidade, né? Então ela passa de um contexto que a criança era vista como um mini adulto e ela passa a criança sendo vista como criança. O Henrique traz a pergunta, né? Híbrido, mistura da realidade com fantasia? Sim. Eu vou acabar falando, né? Mas um exemplo de híbrido é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que você tem Visconde do Sabugosa e a Inha Benta. Entendeu? Então você tem elementos fantásticos. Bruna, vou responder, Bruna. Elementos fantásticos e elementos da realidade. Eles se misturam e interagem. No Contos de Fadas, não, é tudo fantástico, não é tudo imaginário. A Bruna traz, fiquei confusa, desculpe, não consegui entender o raciocínio sobre o mini adulto e a criança. Então vamos lá. A criança, na Idade Média, era vista como um mini adulto. Então ela não era considerada criança. Então se dava educação para a criança, mas a educação do adulto. Então, a criança, ela tinha que ser um mini adulto. Então, eu trazia, eu não via a criança como com a necessidade de se ter, né, aprendizados específicos para a criança. Então, eu misturava todas as crianças no mesmo contexto, no mesmo contexto de escola, eu ensinava a criança a trabalhar muito jovem, muito cedo. Então, a partir de determinados estudos e políticas, né, públicas, propriamente de pesquisas, né, preciso parar de falar a palavra propriamente. Gente, eu descobri que eu tenho falado muita palavra propriamente. Eu nem sei o porquê que eu estou fazendo isso. Eu já vi, já quarta vez que eu dou aula hoje, eu vi essa palavra propriamente. E aí, é bem essa relação, né, de como a criança ela é vista na sua singularidade. E existe um momento que, com a vinda, né, com o crescimento da burguesia, se começa a se perceber essa criança como um indivíduo que ela tem as necessidades próprias. E é isso que eu tenho que falar aqui eu tenho que falar sobre as questões das mudanças políticas, sociais e econômicas da Idade Média para a Idade Moderna e o surgimento da literatura infantil, porque com essa percepção que começa a perceber a necessidade de ter uma literatura específica. Então, algum tempo atrás, não muito longe de nós, a literatura infantil ela estava relacionada, ela não existia. Existia uma literatura de adulto. Tudo bem, Bruna? Legal. E eu acredito, e aí traz uma percepção minha, tá bom? Que muitos adultos não veem a criança como criança. E eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem uma coisa chamada banca de jornal, né? Todo mundo conhece? Vocês já viram a parte que tem gibis? Já viram? Beleza. Legal. Vocês já perceberam que
a parte muito próxima dos gibis está um outro tipo de narrativa que chama-se são livrinhos que tem do mesmo que chama-se, um dos títulos é Sabrina. Vocês já repararam nisso? Não, sim. Pois é. Alguém já leu Sabrina? Minha mãe me lia muito Sabrina, assim, já li alguns. E o que é a Sabrina? A Genilda quer falar, né? Falei de Sabrina, vocês querem falar, é isso. É um romance. É um romance quente, né? Para quem não conhece, a Sabrina é uma versão mais antiga dos 50 Tons de Cinza. Tudo bem? Assim, mas eu acho Sabrina muito melhor do que os 50 Tons de Cinza. Então, é uma narrativa que a gente chama hoje de literatura erótica, né? Existe uma questão de marketing. Então, se vocês observarem, os gibis, né, os quadrinhos estão próximos dessas revistas, desses livrinhos, né? Então, muita criança acaba acontecendo o quê, né? Se é uma pessoa. E eu só descobri isso porque eu fui criança, tá, gente? E eu fui criança que comprei Sabrina. Então, tá muito próximo. E se você tem um vendedor que ele não tá ligando muito para quem passa, tá do lado. Então a criança ela tem o acesso àquela leitura, né? E aí às vezes eu me questiono até que ponto nós temos essa questão de separação do que é produto do que é para criança. Né? O Henrique fala assim, pela capa deve ser mesmo. Mas eu comento que os 50 tons de cinza. Mas é uma versão, é a vovó dos 50 tons de cinza. Só que é muito melhor, né? Muito mais, assim. Então, é um pensamento. E é um tipo de literatura, né? A gente chama hoje de literatura, chama-se literatura erótica. Enfim. Então, quando eu começo a pensar nessa questão de a criança como mini adulto, me vem isso à memória. E uma outra questão importante também, mas eu descobri, viu, que existe uma questão de marketing, uma questão de comercial em relação a essa literatura erótica próxima de livros infantis. Eu vou explicar por quê. Mas antes disso, falando da questão do mini adulto, quando eu vejo, e não estou criticando, tá? Mas eu questiono, quando eu vejo a roupa mamãe e filha, a mãe e a filha, né, que é aquele parzinho que é igual, eu me questiono um pouco sobre essa visão da criança. Ah, mas não tem que ter? Não, não sei se tem que ter ou não tem que ter. Mas eu me questiono, porque quando você olha, você não olha mais o indivíduo, né? Quando você olha a imagem, né? A mãe e a filha com a mesma roupa, né? E aí eu me questiono, será que é o indivíduo ou porque tá combinando, né? Tipo, jogo de futebol, todo mundo com a mesma camiseta. Ok. Mas quando tá esse momento em que a mãe tá com a mesma roupa da filha ou a filha tá com a mesma roupa da mãe, né? E outras coisas também eu me questiono nessa contemporaneidade, que é essa questão da sensualização da criança, né? Você colocar a criança num patamar de adulto. Carla, você quer falar alguma coisa? Sim, não, talvez. Genilda, você quer falar alguma coisa?
pode abrir o microfone e falar. A questão da erotização, realmente, eu também não concordo, porque se mãe e filha se vestem igual, por que a mãe não coloca a roupinha da criança? Sempre a criança que coloca a roupa da mãe. Essa é a minha visão também. É estranho, né? Eu não sei. Eu acredito. Tem pessoas que veem muito bem, né? Mas eu acho que e entra uma questão pessoal, né? Eu acho. E aí você tem essa questão. Eu acho que você traz um ponto bem importante, né? Que nem eu quero comprar. Não sei se vocês já viram aquele que é um macacão de pelúcia que tem de unicórnio, de Pokémon, de umas coisas assim. Vocês já viram isso? Né? E eu quero, na verdade, eu quero comprar para me usar com a minha filha, tal, para a gente fazer uma brincadeira, etc. Eu acho que aí pode ser. Mas é um pouco complicado quando você vê uma criança muito jovem com uma roupa de adulto. Não sei. E aí me questiono se é essa. Vou abaixar sua mão, tá, Genilda? Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. A Luana, deixa eu ver. A Luana traz, acho que hoje mesmo também o que a criança é criança, acaba usando na criança coisas que não são apropriadas para a idade dela, isso em várias questões. Sim, vocês sabem que é engraçado isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente muito aberta para as coisas, para determinadas formas, mas quando foi a minha filha foi fazer primeira pintura no cabelo, né? Que ela queria pintar de azul o cabelo, ela me enganou, né? Ela tinha acho que uns 12, 13 anos e ela foi no meu irmão. E eu falei com meu irmão assim, eu falei, olha, ela quer fazer uma hidratação para baixar um pouco, né? Na época era progressivo, foi só um pouquinho só. E ela enganou. Ela chegou lá e falou que era para fazer descoloração e tintura. E aí a minha irmã, que foi me buscar no serviço, falou, Lília, a Lívia ia fazer tintura, por que você não me falou? Eu falei assim, eu não tô sabendo disso. Não, ela falou que é tintura. E ela me enganou. E aí, é claro, né, que ela acabou fazendo, enfim, a gente nem, né, na correria foi. E ela começou, mas eu segurei o máximo possível. Acho que essa questão da erotização, de como você vê a criança, né? Acho que tudo tem tempo, né? Para tudo. Já disse Piaget. E quando a gente faz esse olhar, né, em relação a algumas coisas, eu me questiono um pouco. Não uma questão tradicional, mas será que a criança está sendo criança? Eu tiro a criança do trabalho, mas eu coloco ela num outro patamar, né? Ah, e aí, nossa, gente, vocês estão falando demais, peraí. Calma, que eu me perdi. Algo de uma criança recebendo a criança dos pais, esperando que a criança tenha uma atitude de adulto, sim, né? É isso, a gente vê muito quando a criança é muito agitada, que a pessoa fala que a criança está doente. A SEAT traz essa questão, né, dos 10 aos 13 trabalhei em banca de jornal, mas tem um local certo para pôr, por muitos banqueiros não seguem nada de orientação, porque muitos são analfabetos, e outros nem têm noção do que está vendendo, assim, e outras falavam que seguir todas as regras não tem espaço. O local correto é no alto do lado da caixa. Se tiver grade, colocar uma prateleira alta. Pois é, Sete, acho que ninguém aprendeu isso, né? Criança tem que ser criança, vestimenta é algo mais visto, as crianças, modelos de roupas, na maioria das vezes, são roupas para adultos em tamanho infantil. Pois é. Porque é venda, né? Se vende. Dependendo do tipo de roupa, no caso, se você refere a estilo adulto na vestimenta da criança, também concordo que criança precisa ser criança. Na verdade, tem pais que acham que a criança já é adulto, não vive com as fases da vida, sim. E por N motivos, né, gente? Por N motivos. É diferente de quando você vai ter um batizado, que a criança é pajem, né? Que o daminha que usa, né? Tudo, enfim, tem tudo. O pajem que é mais essa questão do terninho, né? Que é bem bonitinho. Acho que é diferente. É uma situação específica. O difícil é quando tá em situações de lazer, assim, né?
estão querendo ser adultos muito cedo. Mas aí que tá, Henrique, a questão do ser adulto parece que é muito mais legal do que ser criança. E algo na nossa sociedade nos coloca que precisa ser maduros, precisamos ser prontos. A Luana atrás, né? Não que a roupa seja o maior problema, mas existe. Talvez é o que leva, tá, Luana? É uma reflexão. Desculpa, para a gente pensar sobre isso. Então, o livro infantil, o que precisa estar atento ou atenta no livro infantil? A leitura ela tem que ser uma forma, prazerosa, né? Então, o ler tem que ser prazeroso, né? O indicar a leitura tem que ser prazerosa. Então, ela não pode, dentro do contexto escolar, eu não posso considerar a leitura como algo, né, obrigatório, né, como ferramenta de avaliação. Não, a leitura tem que ser prazerosa, né? E o prazer, ele está no contato do livro, né? Eu comento que existem, deixa eu ver se tem aqui. Ai. Cheguei, vamos lá. Existem prazeres, né? Então, quando eu chego numa livraria, eu vou olhar o que? Capa, né? Então, dou uma olhada na capa, dou uma olhada, né, no verso, e eu comento que a escolha de um livro é como se eu escolhesse tomate na feira, tá? Então, eu faço o quê? Quando eu vou escolher tomate na feira, eu vou lá, olho, apalpo, né? Tem pessoas que cheiram, né? Tem pessoas que olham o preço, dá uma palpada, colocam na sacola, na bacia e levam. Livro é a mesma coisa. Eu vou passando pelos meus sentidos, né? Então eu olho a capa, olho o verso, tá? Aí dou aquela folheada ali para ver quantas páginas tem, né? Para ver se, enfim, tá, né, adequado com aquilo que eu preciso, tal. E aí eu levo ou não o livro. E esse prazer a gente deixa de fazer na escola, né? Porque eu falo que a leitura é obrigatória, né? Cheiro de livro novo, né? Tá pensando, nossa, gente, vocês estão. Peraí. A Gabriela traz a questão que também de comércio, assim, que é comercial, né? Que é vendável. A Luana traz que é a questão também do que é prioridade, né? Fato. Né? Eu estava lendo com elas acho que suas filhas, né? Então, sobre o tamanho da gente. Gostam de ver novelas, então, Genida, porque é barraca e confusão, né? Então, se você vê alguns desenhos animados, eles são bem sarcásticos também, né? Tem um... Ai, como é que é aquela que tem o urso marrom, gente? Como é que é o nome daquele desenho? Marcha, é isso, né? Alguma coisa parecida com isso. Gente, que desenho mais sarcástico, assim, né? Tem uns negócios meio estranhos. E aí, se você pegar aquela música do Tubarão também, né? Da mamãe tubarão, do papai tubarão. Gente, é um tubarão, né? Tubarão come outros animais. É um predador. E parece que é a coisa mais fofa que existe. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente olha e você fica assim, nossa, mas como assim? Né? Professora, tem a questão dos livros apropriados para cada faixa etária? Tem sim. Para até mesmo o próprio entendimento da criança. Tem. O importante, né, Luana, é a gente começar a pensar e começar a buscar também, né? Essa coisa de o que é apropriado para a faixa etária. Porque no contexto escolar, nós somos colocados, né? E aí eu tenho que dar conta daquela leitura, eu tenho que colocar a criança para ler, etc. E às vezes eu não tenho a prática e nem
os conteúdos para que eu possa trabalhar esse conteúdo com a criança. E eu acabo trabalhando um conteúdo muito convencional, né? Capa, cheiro de livro novo. Ah, você é dessa, você gosta de cheiro de livro. Eu falo que sempre, dentro da turma, sempre tem uma pessoa que é diferente, assim, que é quase um estado psiquiátrico. Brincadeira, tá, Ciati? Não tô falando maldade, não, tô brincando. Mas eu não cheiro livro. Eu fico meio assim. Tem pessoas que falam do cheiro do livro do sebo também, né? Nossa, gosto do cheiro do livro velho. Eu falei, gente do céu, usa naftalina, né? Faz mal isso. Aí sempre tem alguém que fala do cheiro. Porque é realmente isso, são sensações, né? São sensações táteis, auditivas, visão, né? Gabriela traz, não deixo minhas filhas ver novelas, nem eu vejo também não. Leitura de contos de fadas, sim. Não gosto da Marcha, não. Acho que ela é muito rebelde. Então, essa Marcha e o Urso, isso aí. Gente, as crianças adoram. Tem 2 anos. Pois é, Luana. Você já entendeu a música do Tubarão? Sabe que eu tenho um irmãozinho, né? Que ele entrou no carro comigo, com meu irmão. E aí ele falou assim: não, não, coloca o tubarão. O tubarão? Isso. Não, procura aí, tubarão. Aí eu procurei. Aí a gente ficou assim, 50 minutos, 40 minutos no trajeto. E a mamãe tubarão. Eu não aguento mais. Eu vi a versão em inglês, em espanhol, tudo que é jeito. Pois é, quiser comer e vai, né, gente? Na creche eu tentava mostrar os livros como um período prazeroso. Sim, Luana, eu gosto da creche daqueles livros táteis, que tem som, sabe? Tátil, som, eu acho que legal. Eu amava o pica-pau. Pois é, o pica-pau também era maldoso, né, gente? A gente tem, pois é. Nossa, gente, vocês estão conversando aqui, eu tô tentando acompanhar. Minha filha Tutu. Pois é. Olha lá, a Ciate também fala aquele cheiro, a criança cheira o livro também. Você que está ensinando, né, Ciate? Ciate, nessa idade é legal aqueles livros de banho. Pepe é mal educada, respondona. Mas é o que as crianças gostam, né, gente? É umas coisas muito assim, sei lá, estranhas. E a gente tem que entender também que a literatura ela tem que abrir espaço para criatividade, né? Tem que ficar alegre quando ganha caderno novo, com caixa de lápis de cor, né? Hoje levei 2 desses de banho é o máximo. Pepa não deixa, já é demais. Vocês estão contra a Pepa. A Marcha é Pepa, né, gente? Não dá. Bambalão. Bambalalão. Pois é. Deixo meus filhos assistindo cultura. Quase que a cultura fecha, né, gente? Que coisa. Bom, a narrativa tem que ser uma narrativa clara, linear, que tenha começo, meio e fim, né? Tem que ter ilustração, tem que ser colorido, tem que ser atrativo, ter uma linguagem acessível, tá? E eu tenho que lembrar que os contos de fadas e a literatura infantil, né, as fábulas, os contos de fadas, eles vêm de uma tradição oral, né? Então, o que acontece, né? Os contos de fadas iniciam, né, a escrita dos contos de fadas, iniciam suas narrativas das tradições orais, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é do Bruno Beckley, que ele fala sobre a psicanálise em relação aos contos de fadas, né? Então, o que acontece? Os contos de fadas eram aquelas histórias que
contava-se de geração para geração, como prevenir determinadas coisas. Então, quando os Green e os Anderson vão buscar essas histórias, eles adaptam para a literatura infantil, né? Para a criança. Então, quando pensa no lobo, né, a figura do lobo, ele, na sua tradição, é a figura do homem. Então, acontecia o quê? E a Chapeuzinho Vermelho era a moça que, de regras, né, a moça que menstruava. Então, por isso da capa vermelha, tá? Então, é bem importante a gente olhar esses pontos, porque são coisas que fazem parte de uma determinada época histórica. Hoje, você tem adaptações, né? Então, hoje você tem a Chapeuzinho Vermelho, que é Deu a Louca na Chapeuzinho, que é o desenho animado que eu acho bárbaro. Por quê? Porque mostra uma outra versão também. Então, quando eu trabalho a literatura infanto-juvenil e trabalho com crianças, né, dependendo da faixa etária, eu consigo mostrar outras versões também. Por quê? Porque a menininha, né, que enfim, leva doce para casa da vovó, né? Infanto é infantil. A palavra infanto vem de infantil. A Bruna falou: meu filho adora o lobo mal. Pois é, deu a louca na Chapeuzinho. Roda de leitura é legal, bem legal para você trabalhar com as crianças, assim. Não, dos Três Porquinhos, ele gosta do lobo. Eu acho que a gente precisa pensar num psicólogo para ele, Bruna. Você já pensou nessa possibilidade? Ele gosta do mal. Sim, é isso mesmo, Gabriela. Sim, Sérgio, isso mesmo. Então, é pensar nisso, né? Então, quando o lobo, né, come a vovó, ele. Como é que eu vou dizer isso? Sem parecer vulgar. Ele realmente come. Né? Não, ele come a vovó. Né? Ele tem relações com a vovó, ele tenta comer a Chapeuzinho. Por quê? Porque na época muitas moças apareciam grávidas. E as moças apareciam grávidas depois de irem à floresta, percebe? Então, era como as histórias eram trabalhadas ali, né? De forma de moral, né? Todo professor deve ser, em primeiro lugar, um leitor, pois no meio da sua prática ele ensina a criança a ser leitora. Dessa forma, é por meio da leitura, não só teórica, mas sobretudo literária, que o professor ganha habilidade para, a partir da concepção que vem a ter sobre literatura, auxiliar a criança a caminhar nesse mundo da literatura, da leitura, né? Em concepção a respeito da literatura infantil, coloca a criança como um protagonista da definição sobre o que é literatura, partindo das escolhas que faz para ler ou brincar de ler. Quando pensamos nos mais pequenos, essa definição sai das mãos dos adultos, que muitas vezes recorre a textos moralizantes, a fim de ensinar algo à criança. É o caso quando eu penso nos contos de fadas e nas fábulas, né? Nossa, gente, você está escrevendo? Eu estou aqui. Eu acho que eu vou trocar ali e por aqui. A Bruni me manda colocar vários personagens. Então, do Contos de Fadas, da literatura infantil, tem uma versão com uma versão apropriada a essa idade, essa mesma literatura pode ter a versão mais infantil. Então, Luana, esses significados que eu trago sobre os contos de fadas, a gente só vai obter mesmo quando você vai fazer estudo específico, tá? Isso não chega para criança, né? Ninguém lê um conto de fada pensando que a vovó foi comida pelo, né, pelo lobo.
mensagens subliminares. Não é, é que naquela época se trazia histórias para que não acontecesse novamente. Então as crianças tinham medo de não, as meninas, né? As crianças tinham medo de ir para a floresta. Sim. Sim, é isso mesmo, se acha. Então, tem esse livro que é do Bruno Bettman, que é bem legal, que ele trata sobre a questão da psicanálise por meio das narrativas dos contos de fadas. Pode falar, Gabriela. Sim, professora, quando a senhora falou, né, sobre essa parte da vovozinha, né, Aham. eu estava lembrando, né, que eu fui pesquisar um pouco sobre essas histórias antigas, e na versão original, né, quando tem aquela parte que a gente hoje conhece como, porque essa boca é tão grande, né, e na verdade, ele até chamou Chapeuzinho para se deitar com ele, então ele iria mandar ela se despir, né, ela estava se despindo, não era abre a boca tão grande, esses olhos tão grandes, mas sim ela, na versão original, ela, no caso, se despia e ele chamava para Isso, se deitar com ele. isso. Mas é claro que essas versões, né, elas foram modificadas com o tempo, né? Então, o que chega hoje comercializável já não é mais isso, né? O Henrique traz, né, o The Once of Time, né? Que era uma vez. Eu gosto mais do entre o Once of Time e o da mesma época. A série chama-se, uma outra série chama Green, que é bem legal também, que eu gosto. Tem essa pegada, mistura contos de fadas com realidade, né? Once of Time, isso. Não, mas gente, é isso, tá? Eu acho que é importante vocês entenderem que os contos de fadas existem uma. Da onde vem, né? É importante de informação. Mas o que então eu vou ler para criança, eu tô lendo isso aqui? Não, porque a versão já foi adaptada, né? Já foi adequada. Tá tranquilo, né? Green é perfeita, legal, Green é ótimo, né? E aí também a importância de se pensar na literatura brasileira, né? Nos contos brasileiros, né? Na forma de identidade nacional. Um outro dado que traz no material de vocês é a questão da literatura ser difusora, né, de conhecimento, tá? Então, que a escola é um espaço de difusão de conhecimento, é um espaço de difusão de literatura, e torna-se necessário ter o quê? Ter espaços adequados para essa leitura, uma biblioteca legal, de acesso, uma sala de leitura legal, de acesso, né? O canto da leitura na sala. Então, você ter espaços efetivos que tratem, né, dessa questão propriamente do prazer da leitura, né? Isso, Bruna. Isso mesmo. Mas é legal, deem uma pesquisada, assim. Acho que é importante, porque quando a gente tem esse olhar enquanto professor, é importante para a gente, né, ter relação à pesquisa mesmo. Bom, e aí a gente entra nas intenções, segundo a Coelho, né? Que é um quadro lá que tem no material de vocês, que eu reproduzo aqui, que é a questão das intenções de um texto, né? Então, na intenção realista, né, no texto, no texto realista, então, a expressão da realidade cotidiana, testemunhar o mundo cotidiano, concreto e familiar, informar sobre costumes, hábitos ou tradições populares, apelar para a curiosidade e argúcia do leitor, preparar psicologicamente para enfrentar sem traumas as dores e sofrimentos do mundo. Então, parte de determinadas narrativas reais, né? Eu gosto muito do
Um exemplo, assim, né, da realista seria aquele do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que ele ele tá contando a história da infância dele, né, da adolescência dele. E é uma história realista, tá? Então é um exemplo, né? Então temos contos, tem narrativas, tem várias formas de leituras aí. A fantástica expressão do mundo maravilhoso dado pela imaginação. Prevalece a fantasia sobre a razão. Diversidade nas soluções estilísticas feitas pelos escritores. Prioridade à ficção sobre a real tendência a revelar o transreal, o extraordinário, o inexplicável pela lógica comum. Então, nasceu a criança branca como neve. Não, né? A criança é branca. Quando, a partir do momento que você tem um elemento que é uma figura de linguagem que de alguma forma transforma a realidade, ela já perde o sentido, tá bom? E eu tenho a híbrida. E a híbrida, ela parte do real e nela insere o imaginário, a fantasia, né? Anulando os limites entre um e outro, tá? E aí, qual o exemplo que eu trago aqui, né? As histórias do Monteiro Lobato, né? Que tem essa questão do realismo e do fantástico. E outras histórias também partem dessa híbrida, né? Que são as narrativas indígenas e as narrativas africanas. A literatura infantil é percebida como um recurso pedagógico essencial para ensinar valores e comportamentos às crianças. Essa perspectiva do uso da literatura está até hoje enraizada nas práticas escolares, e por isso os especialistas vêm discutindo essa visão utilitarista da literatura, a contraponto à perspectiva literária. E aí esse é o contraponto, né? Você tem uma perspectiva literária que traz essência, gostar da leitura, entender, criar criatividade, e a utilitarista, que é utilizada em ambientes didáticos, que é utilitária. Você usar essa literatura como uma forma de avaliação, ou mesmo como uma obrigação, né? E um outro problema também é a questão da literatura infantil como ensino de valores, né? Quais valores que eu estou ensinando? Né? Será que dentro daquela leitura é o valor do grupo que aquela criança faz parte? Isso é também uma outra discussão que se tem sobre a literatura infanto-juvenil. E a ilustração, né, acabei trazendo, que tem duas partes importantes aí, que é a história, a narrativa, mas também a imagem. É necessário que você tenha imagem, é necessário que se torne atrativo para a criança. E pensando na questão da formação cultural, né? Quando eu penso na literatura e no ambiente escolar, eu tenho que pensar que a literatura, ela traz também a identidade de quem eu sou, né? A identidade de como eu vivo socialmente. Então, e propriamente as minhas culturas. Gente, deu uma corridinha agora no final, porque eu fui lendo que vocês traziam. Possível, Luana. Tem vários livros assim, né, que traz determinados valores. A gente precisa tentar entender também, eu tenho um pouco de cuidado, né, principalmente com a literatura infanto-juvenil. Por quê? Porque às vezes o meu valor não é o valor do outro, né? E se não é o valor do outro, qual seria o valor do outro? Verdade, nem toda a realidade é igual. Então, a gente pensando nessa questão, né, de valores,
eu acabo refletindo, né? Será que esse valor serve a essas pessoas? Então eu questiono um pouco essas mini narrativas, assim, né? Nem toda a realidade é igual, assim. E também, às vezes, a criança não tem conhecimento prévio. A gente vai comentar sobre isso. Sobre, vamos supor, tem o castelo. Será que a criança sabe o que é castelo? Né? Porque ela não vê isso, não faz parte da cultura dela. Ela conhece o barraco. Pensar. Sim, sim, fato, verdade. A questão da exclusão acontece. Assim. E às vezes até nessa questão de ter o livro, né? Será que toda criança pode ter o livro? Será que toda criança tem acesso ao livro? Uma forma de se pensar. Gente, me estendi hoje, me desculpa. Vocês fazem eu falar bastante. Muito obrigada pela presença de vocês, gratidão, uma ótima semana. Vou embora. Vou embora que eu preciso arrumar a sala de estágio de vocês. Estou terminando as gravações. Gente, muito obrigada. Obrigada, Virginilda. Gratidão, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e até mais. Acho que você quer que eu morra, Luana. Acho que você tem mais aulas. Ai, meu pai do céu, eu não aguento, gente. Boa noite, gente. Até mais. Em paz, tá em paz, Luana. Tá em paz. Eu também acho que deveria ter muito mais aula minha. Até mais, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada, Miraí.